E hoje nós traremos aí a repercussão sobre a PEC 45, sobre a reforma tributária que nós estamos aprovando aqui no Brasil. Uma grande mudança em toda a tributação das empresas, né? Uma simplificação de tributos que já vinha sendo discutido há muito tempo, há mais de 15 anos, o Diogo vai me corrigir aqui, há muito tempo mesmo, e agora, esse ano, nesse novo governo, ele entrou em pauta e foi aprovado em Câmara. Para a gente conversar sobre o assunto, nosso diretor legislativo, Diogo Chamum, obrigado, Chamum, por novamente estar aqui e trazendo, né, a repercussão, como é que ficou aprovado esse texto, em linhas gerais, né, porque o texto é muito grande, mas pelo menos o que foi, o que aconteceu aí nos 2 dias de votação aí na Câmara dos Deputados. Bem-vindo, Chamum, já te passo a palavra, então, para a gente começar esse bate-bola aqui sobre a reforma tributária. Olá, presidente Daniel, pessoal que nos acompanha. Na realidade, esse tema tributário, reforma tributária, é uma pauta permanente. Ela vem sendo discutida desde a Constituição, da nova Constituição, né, da nossa Constituição, e tomou força, tomou fôlego aí nos últimos anos, até com a PEC 45, essa que foi aprovada, que é de 2019. Então, a partir de 2019, o debate ficou em cima desta proposta. O que aconteceu na aprovação lá na Câmara dos Deputados, a gente acompanhou e viu um certo assodamento, né? Foi uma coisa muito rápida, os textos foram sendo afinados e construídos, o texto final, isso foi, durante ali as discussões, apresentado um texto final com 142 páginas, na véspera da votação, quer dizer, eu não consigo acreditar que os parlamentares, os deputados, conseguiram ler na íntegra e analisar, e mesmo assim foi votado e aprovado por ampla maioria, o que nos traz uma certa preocupação, porque é um tema muito técnico, é um tema que tem consequências muito importantes para a sociedade, para a economia do Brasil, e ele está com um viés, a discussão e a votação foi com um viés muito político. Então, a gente acaba, nesse afã de ter uma reforma, de aprovar uma reforma, da importância de uma reforma para o Brasil, e acaba que a discussão técnica fica de lado. Isso é interessante, queria só te quebrar aqui um pouquinho, porque não foi apresentado, a reforma tributária não está sendo apresentada um produto pronto, né? Ele está sendo apresentado uma parte do produto que ainda vai depender de uma série de regulamentações e que nem foi demonstrado o impacto na sociedade e na sociedade empresarial. Eu não sei também como os deputados, em um dia apenas, praticamente, conseguem aprovar e prever, né, estudar toda uma legislação que a gente está aqui discutindo há muito tempo e a gente não consegue enxergar no todo uma desoneração ou, pelo menos, um não aumento de carga tributária. E isso que nos preocupa bastante em toda a reforma tributária, né? Isso é outro aspecto que chama muito a atenção. A sociedade não teve acesso a nenhum cálculo que a equipe técnica desenvolveu para poder afirmar que não vai ter aumento de carga tributária, por exemplo. E como você bem colocou, a questão de leis ordinárias, leis complementares para definir a alíquota. Olha, a gente está discutindo uma reforma estruturante. O governo, o parlamento está nos pedindo apoio para fazer a mudança. Mas como que nós, sociedade, nós, entidade de FENACOM, vamos apoiar um projeto que a gente não sabe nem o que vai ser pago, nem de que forma, nem o que vai ser calculado em termos de alíquota? Então, fica muito prejudicado. E então a gente fica com esse pé atrás também, porque não sabe o que vai dar. E outra coisa importante, carga tributária, né?
pessoal está falando que não, a equipe está dizendo que não vai ter aumento de carga tributária. Aqui é uma grande confusão que a sociedade, assim, que as pessoas fazem. Carga tributária é o percentual da arrecadação sobre o PIB. Então, hoje, o Brasil é em torno de 34 alguma coisa por cento a carga tributária. Então, quando se afirma que não haverá aumento de carga tributária, está se afirmando que vai se permanecer arrecadando 34% do PIB. Agora, de que forma? As empresas de serviços, como já foi amplamente debatido, vão pagar uma conta extremamente pesada para um beneficiamento, suposto beneficiamento do setor da indústria, que tem várias cadeias para o creditamento, lembrando que a reforma traz o sistema da não cumulatividade, então as etapas anteriores de insumos estão sendo creditadas e abatidas no cálculo final, na qual a indústria tem uma série de cadeias, uma série de insumos, e o serviço praticamente não tem. O serviço, seu grande insumo é a mão de obra, que não gera crédito. Então, essas distorções e essas confusões, essas narrativas, também trazem confusão na hora das pessoas se posicionarem e entenderem. E tem muita gente opinando, falando, sem sequer ter lido o texto. Então, é outra dificuldade que se tem. É um tema muito técnico, que a gente precisa avançar bastante e aprofundar, para poder, inclusive, votar e mudar o sistema tributário no Brasil. Certo. Aí foi aprovado de toda forma pela Câmara dos Deputados semana passada, né? E em linhas gerais, o que foi aprovado, o que foi que acrescentou, né? Porque muita coisa já estava certa, o texto, como você falou, o relatório é muito longo, são 142 páginas, mas, assim, em regras gerais, como é que está esse texto, né? Eu sei que não tem uma alíquota específica ainda para nenhum segmento, que aí é um problema, né? A gente não sabe se vai ser um IVA dual de 25%, né? Como é que vai ficar a questão dos serviços, né? A tabela lá, tudo isso vai para a lei complementar, que vai ser discutida ainda nos próximos anos. Mas o que foi aprovado agora e qual o caminho vai seguir agora para frente? Tá. Então, em linhas gerais, foi criado o IVA dual, que é o nacional, o IBS, ou quer dizer, o regional, que é o IBS, que contempla o ICMS e o ISS-QN, Imposto de Serviço, e a CBS, que seria o federal, que contempla PIS e COFINS. Foi também previsto, né, a criação... Foi previsto PIS, também... COFINS e o IPI, no caso. O IPI estão falando que vai sair em substituição do imposto seletivo. Então, a criação deste imposto seletivo para produtos que fazem mal à saúde e agridem o meio ambiente, que a gente ainda não sabe quais são. A tributação no destino, a possibilidade de se criar o cashback, né, que é a devolução do imposto para famílias de baixa renda. Nós temos uma transição de 8 anos, que se inicia em 2026, isso é um dado importante, então 2024, 2025, não há previsão de qualquer mudança. Aqui também, a transição, nós temos aquele aspecto, né? Nós teremos 2 sistemas de cálculo, nós teremos o sistema antigo e o sistema novo, 2 apurações por 8 anos, que traz uma certa complexidade. Também se mencionou o ITCMD na possibilidade de alíquotas progressivas, o IPTU de atualização da base de cálculo por decreto, o IPVA ampliando sua base para a tributação de jatos, lanchas, jet ski. Que mais? Nós temos também a questão nós não temos a definição das alíquotas. Um aspecto muito importante também é o Simples Nacional, que trouxe uma situação optativa, porque as empresas do Simples Nacional hoje recolhem uma guia só com os impostos acumulados, então o PIS, COFINS e, por vezes, o IPI, ICMS e ISS-QN também. Então, as empresas do Simples Nacional, se não aderirem ao IBS, que é uma opção, elas vão gerar crédito para o seu cliente
proporcional ao que estão pagando desses impostos que contemplam o IBS e a CBS. Ou elas permanecem como estão, gerando esse crédito proporcional, ou aderem ao novo sistemática, e aí vão apurar dois impostos. Então, ou elas ficam menos competitivas no mercado, se mantendo como estão, ou elas ficam mais burocráticas, menos simples, por apurarem dois sistemas. Isso é complicado, né? Porque, apesar da contribuição do Simples Nacional ser baixa, né, em relação às grandes empresas, mas as empresas do Simples Nacional representam aí mais de 90% das empresas do país, né? Então, isso vai dificultar que essas empresas tenham competitividade, como você falou, e permaneçam aí sem gerar demissão, sem ter venda suficiente para se manter aberta. Isso é muito preocupante aí para os empresários do Brasil, que, volto a falar, o governo não está vendendo, não está sendo bem transparente, não está sendo claro nessa repercussão, no como vai ficar na ponta, né? Porque quem no final paga a conta é a sociedade. Se o custo vai aumentar das empresas, a sociedade vai pagar a conta. E o governo está dizendo que não. Então, isso a gente tem que deixar de forma bem transparente. Quando essa tabela vier à tona, quando esse impacto da reforma tributária vier, porque não podemos penalizar nenhum empresário do Brasil. E assim, Daniel, o Simples Nacional foi o início da melhor e maior reforma tributária dos últimos tempos, que foi um sucesso. O Simples Nacional, ele iniciou avassalador em termos de geração de renda, de emprego, e essas medidas acabam fazendo o Simples minguar, diminuir, enfraquecer pela sua competitividade, pela sua simplicidade. E a gente também tem que deixar muito claro aqui que o Simples Nacional, ele, por um dispositivo constitucional, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Então, isso que a gente está colocando aqui das opções do Simples, muito pelo contrário, traz um tratamento diferenciado prejudicial. Então, não faz o mínimo sentido. E acho que esse... Então, o Simples, a nossa sugestão para o Simples é que ele pudesse repassar o crédito total e não baseado na tabela de imposto de renda, em vez de optar por duas tributações, né? Porque vai ser uma complexidade imensa para micro e pequenos empresários. Né? E aí cumpriria o dispositivo constitucional de tratamento diferenciado. Não vejo outra forma que não seja gerar o crédito integral no sistema normal. E aí nós temos também de mudança no crédito amplo, então, o que vai gerar de crédito para o IBS, para a CBS, não é somente insumos, também despesas, como serviço de informática, próprio serviço de contabilidade, advocacia. Nós também temos o cálculo por fora, que é positivo, né? A questão de nós, como o IPI, o cálculo do imposto vai estar além do valor do preço e não misturado como é o ICMS hoje. Então, em linhas gerais, essas são as questões que estão sendo tratadas, já foram aprovadas na Câmara dos Deputados, que agora vão ser discutidas no Senado, e torcemos e esperamos que sejam discutidas de fato e sejam votadas pelo viés técnico e pelo viés do seu resultado que eles possam transferir para a sociedade. E a gente vai aqui entrar no ponto, Diogo, que agora vai para o Senado, né? O Senado aí vai entrar em recesso nessas 2 próximas semanas, então só vai retornar em agosto, e vão começar, o Senado, o Rodrigo Pacheco até falou, disse, olha, a gente vai ainda se debruçar sobre esse texto. Ele falou tudo que a gente falou aqui, que foi uma votação muito rápida, que não tiveram acesso a várias informações. A gente pode salientar que a CNC fez várias projeções com base de números do governo, e nem o governo tinha essas informações. Foi falado isso em várias reuniões, então a CNC ajudou muito nesse contextualização. Por isso, a grande preocupação da FENACOM no segmento, principalmente dos serviços, né? E a gente queria deixar claro aí que esse IVA trazido, dizendo que as empresas de serviços têm gordura para queimar, tem
tem que pagar a conta sobre os outros que estão diminuindo os impostos, sobre os outros segmentos. Isso não é verdade, né? As empresas de serviço, ela não aguentam mais a carga tributária atual. Imagine se aumentar. E é o setor que mais emprega no nosso Brasil. Então, o que é que vai acontecer? Desemprego. Isso que está, de fato, concreto. Se as empresas de serviço aumentarem sua carga tributária conforme está previsto, como você trouxe bem aqui, porque elas não têm como gerir créditos, né, abater crédito, porque é muito pequena a parcela de crédito. O seu maior insumo é a folha de pagamento. Então, se não for alinhado uma desoneração ou um crédito da folha de pagamento, o nosso país vai aumentar o número de desemprego, porque as empresas de serviço irão, as que mais empregam, não é a indústria, né? É o serviço, é o setor que mais emprega, terá um aumento de desemprego no nosso país. Isso é extremamente um absurdo que estão fazendo na reforma tributária, passando da forma que está. Né? A gente, como Federação Nacional de Empresas de Serviço, e principalmente da área, a gente aqui que é contador, né, empresário da contabilidade, que consegue enxergar um âmbito melhor na questão tributária, não sabemos como o governo está pensando dessa forma. Já que ele não trouxe projeção, a gente está se baseando em informações que estão lá dentro do projeto. E isso é prejudicial para o nosso país. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o setor de serviço, a nossa grande preocupação, grande manifestação, não somente da FENACOM, mas de todas as empresas. A gente tem aqui as parceiras co-irmãs, as Federações Nacionais de Serviço, FEBRAC, FENAVIST, FECombustível, FEAduaneiro, que estão todas preocupadas, né, com essa alíquota que está vindo aí, chegando a aumento, dependendo do setor, a mais de 200% de onerar o imposto. Né, Diogo? Fale um pouquinho aí sobre esse tema, né, que está dentro da reforma. Eu acho que a FENACOM já vem de muito tempo, outras gestões, sempre com posições propositivas. A FENACOM ela tem um olhar, e está no seu DNA, de olhar o todo, olhar o Brasil, olhar a sociedade, e não só o nosso umbigo, não só os nossos representados. Então, dito isso, a gente pode afirmar aqui que a reforma tributária, esse texto que foi aprovado na Câmara, ele tem aspectos positivos, sim. Vários tópicos dentro da reforma trariam benefício para o Brasil, e eu estou citando aqui a unificação das legislações estaduais e municipais, a questão do crédito por fora, o crédito amplo, isso tudo é positivo. Agora, ela traz erros capitais. Eu vou citar 3, que são erros capitais, que um deles está na boca do povo, que é a prestação de serviço à oneração, muito bem explorada por você, mas tem outros 2 também, que são em termos de simplificação, que é onde nossa classe, a classe contábil, que opera essa burocracia, que a sociedade não está se atentando. É a transição de 8 anos, que são 8 anos apurando por 2 sistemas, e é o que nós já explicamos do Simples Nacional. Então, esses 2 erros capitais, o que fazem os aspectos positivos perderem força, e o Simples, e as prestadoras de serviço, não é crível que um segmento todo vai ser onerado em mais de 100%. Não é possível isso. E aí não é possível que se diga que as empresas prestadoras de serviços vão repassar o seu cliente e que quem toma cliente, quem contrata cliente é a classe alta. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Não pode ser tratado desta forma. Não pode ser tratado coisas diferentes de maneira igual. Serviço, comércio, indústria são diferentes e estão sendo tratados igual. O que a FENACOM propõe? Que as alíquotas sejam diferenciadas. Então, da mesma forma que se tem a alíquota geral, da mesma forma que se isentou a cesta básica, da mesma forma que se deu redução de 60% para alguns serviços básicos na alíquota, que se cria uma alíquota intermediária para o serviço em geral.
Não adianta ficar criando exceção, como foi para a hotelaria, como foi para os serviços básicos de transporte, segurança, educação. Também tem que criar uma alíquota intermediária do serviço geral, ou vão acabar, porque além de, como você bem colocou, da geração de emprego, nós vamos para a informalidade. Daqui um pouco os serviços vão ser prestados direto, ou o que é pior, daqui a pouco por escambo, vão voltar às origens. Então, presidente Daniel, a reforma ela é necessária, ela é importante, mas tem na nossa avaliação, esses 3 erros capitais, o que comprometem demais. O que faz nossa federação entender que, apesar dos movimentos positivos, esse texto não vai trazer benefício para o Brasil, não vai trazer benefício, não vai atingir seu objetivo de alavancar a economia, destravar a economia, para a gente ter um desenvolvimento mais tranquilo, mais acelerado. É importante que você falou há pouco, chamou, que é uma bandeira da FENACON, sempre foi, a defesa da reforma tributária. Está lá, até no nosso site, como bandeira de defesa, mas uma reforma tributária que estamos mudando aí o país inteiro, uma tributação realmente muito complicada, diferente de outros países, mas ela deveria agregar tudo isso que você já trouxe e outros pontos, né, que a gente sabe que vai ser analisado para frente, que faz parte dessa reforma. Que aí a gente vai citar atualização da tabela do Simples Nacional, ela deveria estar em hoje quase 7 milhões, a não condição de sublimites, porque hoje a tabela existente é 4.800 e nos estados é 3.600. O que é que isso acontece? Informalidade. O cara deixa de faturar para não sair do Simples. Como é que o governo não enxerga isso? Por que as empresas do país não estão crescendo? É porque as empresas não estão faturando, para não perder a condição do Simples Nacional, para não pagar imposto. Além do Simples Nacional, nós temos aí a tabela de imposto de renda pessoa física, né, que não é atualizada, a gente fala muito isso aqui, e você é um cara muito especialista no assunto, não é atualizado, então tem mais, os contribuintes estão pagando mais impostos, os bens, patrimônios que estão listados no imposto de renda, depois que você compra, você não pode atualizar. Então, o que é que acontece na hora da venda? O governo vai arrecadar mais com o ganho de capital. Como é que isso vai ficar? A gente está falando de uma reforma tributária, a gente tem que falar de tudo. Dividendos das empresas, estão querendo tributar os dividendos, inclusive os dividendos acumulados, que é um absurdo. Em troca de quê? Já que as empresas pagam já os impostos, por que que vão, depois de pagar imposto, para receber seu salário, tem que pagar de novo? Né? Cadê o consentimento nesse ponto? Aí tem adicional de imposto de renda, que é os 10%, tem aquela isenção de base de cálculo de 20 mil por mês, né, que nunca foi atualizada. Enfim, é uma série de pontos que ainda tem que ser analisado para nós termos uma reforma tributária digna do Brasil, para o Brasil sair para um país de primeiro mundo. E também, outro ponto que sequer foi discutido, sequer foi colocado na mesa, é uma reforma administrativa. O governo só está vendo arcabouço fiscal, que vai aí manter 70% das despesas sobre a receita, mas não fala de uma reforma administrativa para baixar os gastos do poder público. Por que isso não está sendo tratado também agora? Que a gente entende que seria a primeira reforma a ser aprovada para dar um exemplo à sociedade. Né? Então, são vários pontos aí que a reforma está trazendo, que nós não podemos deixar parado, que nós ainda temos muito a discutir e levar para frente. O próprio texto, esse aprovado, ele prevê que em 180 dias o governo federal vai apresentar a segunda etapa da reforma, que é sobre renda e patrimônio, que vai versar sobre todos esses temas que você trouxe. E aqui eu reforço, né? A gente, hoje no Brasil, nós pagamos imposto sobre a inflação. A partir do momento que as tabelas do Simples, do imposto de renda pessoa física não são atualizadas, o adicional de imposto de renda não é atualizado, nós estamos pagando imposto sobre a inflação. E aqui eu quero também deixar uma mensagem para os nossos colegas que nos acompanham, para a sociedade como um todo. Essa história de tributar dividendos, que num primeiro momento parece ser bem justo,
sob a alegação, inclusive, de que só Brasil e Estônia não tributam os dividendos. Essa isenção se deu em 1996, quando foi criado esse adicional do imposto de renda. Então, hoje se fala no quê? Se fala em tributar dividendos, mas não se fala em tirar o adicional do imposto de renda. E o que é pior, congelado há quase 30 anos pelos 20 mil reais, como se vivêssemos na Dinamarca ou na Noruega sem inflação. Então, são aspectos importantes que a gente precisa deixar muito claro e registrados, porque não podemos ter discussões isoladas. Tem que aumentar a tabela do imposto de renda. Então, em contrapartida vai ser a tributação dos dividendos. Opa, para lá. A tributação dos dividendos é isenta por um motivo, porque teve uma contrapartida no passado, e essa contrapartida, inclusive, está congelada até hoje. Então, temos sim que ficar atento. Outra coisa que eu defendo, né, presidente, a questão da simplificação. Nós temos uma outra PEC, a 46, que é o Simplifica Já, que trata só de simplificar, sem tratar em arrecadação. Se vai simplificar e não vai mexer no bolso de ninguém, nem na arrecadação do governo, por que ela não pode passar? Por que ela não teria resistência? Então, isso é uma coisa muito, muito importante. E a outra também, quer simplificar, então a gente pode, por que não faz não tira, não suprime a retenção de impostos sobre prestação de serviços? A gente ganharia muito tempo, deixar de reter, de informar, de recolher, de compensar. Então, tem dispositivos para melhorar o ambiente de negócio, atuar contra a burocracia, sem precisar fazer uma reforma injusta com determinados segmentos e num discurso dizendo que é a última maravilha do mundo. O nosso programa geralmente é 15 minutos, né, Chamon? Mas esse tema está assim, muito importante para o nosso país, né? A gente se alongou um pouquinho aqui, e no Senado, né, como a gente falou, vai voltar aí do recesso em agosto. O que a gente pede? O relator é o senador Eduardo Braga, do Amazonas, né? Então, a gente vai tentar uma audiência com ele. Eu soube que a CNC já está marcado lá uma primeira audiência para levar esse primeiro impacto, mas a FENACON também vai buscar esse contato direto. Mas o que eu venho pedir aqui é que, além dos nossos sindicatos, né, que os mais de 38 sindicatos que nós representamos aqui, as mais de 400 mil empresas do segmento de serviço, procure os senadores das suas bases. Tentem levar essa informação para eles, né? Mostrar a realidade. Às vezes o senador só está pegando parte da informação, ele não está vendo o contexto geral da reforma, ele está deixando de entender, ele pode estar deixando de entender alguns aspectos importantes que serão prejudiciais para o Brasil, né? Para as empresas do Brasil que empregam. É as empresas que contribuem para o governo, que pagam os impostos, e as empresas que pagam o salário dos funcionários. A gente não pode permitir isso. Então, a gente pede, a FENACON se coloca totalmente à disposição para convites, para debater, eu, Chamum, o Reinaldo Lima, nós três estamos mais à frente da reforma tributária, mas vários outros diretores também estão acompanhando, são muito aptos a falar sobre reforma tributária. Então, a gente fica muito à disposição a sentar com o seu senador. Nós faremos esse papel em Brasília, estamos marcando aqui agendas de visitas nos gabinetes dos senadores para levar essa informação de forma mais transparente. É o que nós pedimos, transparência com números, com projeções do qual o impacto dessa reforma tributária no Brasil. Lembramos que nós somos favoráveis, sim, à reforma, uma simplificação nós precisamos, mas precisamos ter uma cautela para não prejudicar as empresas, para não gerar desemprego, para não gerar aumento de carga tributária. Né? O que a gente quer é o contrário, a gente quer uma simplificação, uma diminuição de carga tributária, já que o governo não retorna todos os impostos como deveria, como segurança, saúde, escola, né? Isso a gente já paga tudo dobrado. Então, esse é o momento da gente mudar o nosso país. E isso que eu peço a todos que nos escutam, nos acompanham, né? Principalmente os presidentes de federações, mas toda a sociedade, bater na porta do seu senador, que é hoje que está com a parte sobre a reforma tributária, e mostra a verdade para ele.
Então, vamos juntos combater esse aumento de carga tributária e uma transparência nessa reforma tributária que a gente não onere nenhum segmento. E como o Diogo falou muito bem aqui durante essa live, a FENACON, ela olha um todo. Eu poderia estar aqui pedindo somente dos nossos representados, mas não. Nós estamos pedindo para todos, benefício para todos. Né? Eu poderia simplesmente dizer, as empresas de contabilidade é um serviço essencial. Nós sabemos. Nós sabemos o que sofremos aí na pandemia para atender as empresas, tá? E só alguns estados deu como essencial, outros não, trabalhando às escondidas. Parecia que a gente estava fugindo, né, da polícia para poder atender a sociedade empresarial. Mas a FENACON quer uma reforma tributária justa para todos. Né? Então, precisamos juntos construir essa reforma tributária, é necessária, mas com direitos iguais para todos. Né? Então, Diogo, eu te passo a palavra final, a gente está aqui nesse tema que vamos ainda dialogar muito no decorrer, principalmente no mês de agosto, para conseguirmos alcançar aí os objetivos que esperamos. Daniel, a gente é só dizer aqui que a gente seguirá vigilante, seguirá trabalhando. Eu acho que o programa de hoje foi bem esclarecedor, a gente conseguiu dar um panorama geral. Também, da mesma forma que o nosso presidente está pedindo para o pessoal procurar isso, os senadores, a FENACON já está fazendo, já está agendando para trabalhar esse tema. E é isso, seguiremos nessa luta, que é uma luta difícil, né? É uma luta contra um sistema. Nós, voluntários, estamos numa batalha difícil, mas a gente está trabalhando nesse sentido. É uma luta difícil, uma luta em glória, mas vamos seguir, vamos ver se a gente consegue avançar e ali contribuir aí para essa mudança no Brasil. Show, Diogo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Você é uma pessoa que vem acompanhando muito aí e debatendo, né? Em vários debates aí, a FENACON está bem envolvida aí quando é convocada, sempre alertando aí a todos. E a vocês que nos acompanham, meu muito obrigado. Lembrando de deixar marcado lá o aviso de receber mais informações. E ainda faço um convite especial, nós teremos aí a nossa 20ª Conescap, 17ª Convenção do CRC Ceará, em Fortaleza, de 15 a 17 de novembro. Entre no site conescap.com.br ou no nosso site fenacom.org.br e pegue maiores informações. Não deixe de participar. Meu muito obrigado e até a próxima.